Bem-vindos. Depois a gente compartilha com os próximos. E esse é o 7º encontro, né, da comunidade para a gente falar sobre um tema que interessa muito para vocês, que são ferramentas para desenvolver o seu time, né, e para garantir que eles, então, entreguem e cumpram as metas através dessas ferramentas. Para a gente começar a falar, né, eu pesquisei bastante e eu uso bastante o conceito do Rancharan, do pipeline de liderança que a gente vai ver a seguir, né? O Rancharan, ele é um dos maiores advisors aí para CEO que existem hoje. Ele tem mestrado em liderança e em gestão de organizações. Ele deu aula na Harvard, na Universidade de Boston. Ele é um dos contribuidores daquela HBR, Harvard Business Review, né? Então, cara, é um super expert sobre temas de liderança. Inclusive, eu estou esperando o livro novo dele para chegar, que é o Pipeline de Liderança 3.0, né? Voltado para equipes agora na era digital. Eu já comprei na pré-reserva, mas está para chegar na semana que vem, né? Então, vamos ver aí o que ele vai colocar de novidades sobre liderança na era digital. Mas quando a gente quer desenvolver o time e quer pensar no pipeline de liderança, o mais importante aí é entender que em cada um dos degraus da liderança muda o mindset, né? O mindset do líder e o que precisa ser desenvolvido no líder e no liderado. Então não tem uma fórmula mágica, porque conforme vão mudando esses steps, a gente também tem que olhar o seu perfil, né, o contexto, o tamanho daquela empresa, qual que é o business, então as coisas vão se acertando, mas ele é um grande balizador. E o que ele fala, né? Que ao invés de preparar as pessoas, preparar os líderes para lidar com esses níveis específicos de liderança, as organizações falham muito porque promovem as pessoas que elas tenham conhecimento e habilidades necessárias para dar conta do trabalho do dia a dia, ao invés de promover as pessoas e dar o conhecimento, as habilidades que elas precisam para lidar com um nível específico de liderança, né? Então, conforme vai crescendo, vai aumentando essa complexidade, essa senioridade aí no seu nível de liderança, todas essas habilidades mudam e as empresas e os líderes, né, vocês aí na escala da sua carreira e pensando nos seus liderados também, tem que ter isso em mente. Não é só promover alguém, né, para dar conta do trabalho do dia a dia, mas sim que tenha essa capacidade, os conhecimentos, habilidades para lidar com o próximo nível de liderança. E se a pessoa não está preparada, então a gente tem que preparar, né? Nossa função aí enquanto líder para preparar. Então, a gente vai ver essas ferramentas, né, alinhadas ao pipeline de liderança, e aí pensando que o futuro que já é hoje não é mais como era antigamente, né? Igual aquela música do Legião Urbana, mais antiguinha aí, não sei se todos conhecem, mas é um clássico, vocês devem conhecer. Então, antes, quando a gente falava em futuro, a coisa ela era mais linear, mais previsível, mais planejada. Hoje, não, né? Tem muito mais mudanças no dia a dia, tem muito mais variáveis com que o líder tem que lidar no desempenho da sua tarefa, dos liderados, do cliente, do contexto, do cenário da economia, enfim, de tudo, né? Então, hoje ser líder é muito mais complexo do que era antigamente, porque antes o líder ele tinha aquela posição, né, aquele status, e ele demandava, né, ele pedia, ele ordenava, até que são palavras até fortes, né, de que algo fosse feito, e hoje já não é mais assim. Então, a gente precisa entender que, principalmente ali depois da pandemia, as pessoas despertaram para querer líderes cada vez melhores e também um empoderamento de acesso a informações, de acesso à internet. Então, todo mundo sabe agora, se procurar ali pipeline de liderança, eu vou ver, nossa, meu líder deveria estar fazendo isso e ele não está fazendo. Puxa, meu líder deveria estar me desenvolvendo e não está me desenvolvendo. Então, os times também estão muito mais conscientes do que cada nível de liderança deveria estar fazendo com eles que estão abaixo em termos de desenvolvimento. Então, acho que a primeira coisa é entender isso. E aqui está o pipeline. Me digam aí, vocês conhecem esse pipeline? Já ouviram falar de Rancharan? Depois de muito estudo, né, e trabalhar por grandes empresas, ele concluiu ali que todos passamos por essas etapas, né, dentro de uma empresa. Primeiro, a gente é líder de si mesmo, então a gente entra como um contribuidor individual, depois na primeira promoção a gente vai para liderar os outros, aí outra promoção a gente vem ser líder de líderes, depois aqui, ó, dependendo da grandeza, né, da empresa que a gente está inserido,
vem um líder de função, né? Um head de vertical, um head de negócio depois, líder de grupo, então se a empresa ela tem vários grupos, né? Empresas muito grandes, multinacionais ou conglomerados, para depois ser um líder corporativo que engloba tudo isso, né? Então, nem todas as empresas podem ter aqui líder de negócio ou líder de grupo, e às vezes vai já lá para o CEO, que é um líder corporativo. Mas o que que a gente precisa entender? Cada vez que a gente sai de um desses degrauzinhos aqui, né, do pipeline, a gente passa por uma transição. E o que que acontece? Muitos acabam sendo promovidos já aqui, né, na primeira promoção para líder, sem ter passado por essa transição, sem entender o que que muda no seu escopo e nas suas habilidades de dia a dia. Aí, quando vai de novo para líder de líder, deveria ter uma outra transição, também fica faltando a transição. Agora que eu vi que está escrito ali terça e não segunda transição, né? Depois eu conserto. Então, é isso. Primeiro, a gente tem que entender que muda o escopo, muda as necessidades e a habilidade que a gente precisa enquanto líder e desenvolvendo em cada uma dessas transições aqui, tá? Então, a gente não tem que perder tempo tentando controlar um contexto que vai mudar automaticamente só por eu ter subido um degrauzinho aqui da liderança. Então, empresas grandes, né, geralmente multinacionais, tem líder só de saúde, líder só de financeira, né, dependendo da quantidade de clientes, líder só de fintechs, líder só de seguros, tá? Então, vai tendo aquelas subdivisões, né, dentro das empresas. É bom se a gente pensar no conhecimento do negócio, né? Mas surgem outros contratempos aí, como às vezes criam-se silos, né? Se isso não é bem gerenciado, tá? Então, quanto maior a empresa, maior vai tendo e ampliando aí essas estruturas. Aí eu trouxe para vocês 5 ferramentas, tá? Então a gente vai ver análise de perfil, a gente vai ver metas e PDI, comunicação, cultura de feedback e cultura de alto desempenho. Fala, nossa, Paula, mas essas ferramentas aí, elas já existem, né? O que que tem de novo? Muita coisa, porque o jeito de fazer, o jeito da gente olhar tem que ser mais aprofundado, mais ampliado para cada uma delas. Ah, nunca existiu análise de perfil? Faz muito tempo que tem, né? Mas será que todas as empresas fazem? Será que todos os líderes fazem? E se fazem, será que durante o seu dia a dia ali no desenvolvimento dos liderados, você está atento ao perfil de cada um dos seus liderados? Tá? Então, isso é bastante importante, entender ali quem é quem, o perfil de cada um. Então, tem aqueles que são mais arrojados, os que são mais conservadores, os que são mais inovadores, os que são mais analíticos, e está tudo certo. A gente precisa colocar cada um na caixinha certa, tá? Então, quando a gente entra que é contribuidor individual, a pessoa tem que ser líder de si. Então, se você tem contribuidor individual, lá de analistas para baixo, o que que eles precisam focar? Em autoconhecimento, ferramentas de autoconhecimento, autoavaliação, entender o que que eles sabem, o que que eles percebem, o que que eles estão conseguindo evoluir ali no dia a dia, qual é a ajuda que eles precisam. E essas pessoas têm que buscar feedback para ir compondo o seu autoconhecimento, tá? Então, eu sempre falo para os liderados assim: se o seu líder não dá feedback, vai e busque, peça feedback. Não precisa ficar esperando aqueles momentos formais da empresa para pedir o feedback. Só assim essa pessoa vai se conhecendo, vendo quais são os gargalos que ela precisa ir desenvolvendo. Depois, quando você muda ali para líder de outros, então a sua primeira promoção como coordenador, às vezes até já direto gerente, né? Você precisa entender o perfil dos liderados. Entender quem é quem trabalha melhor de manhã, quem trabalha melhor de noite, quem é mais expansivo, quem não é, quem que você vai colocar lá na frente para fazer uma apresentação, quem que é mais analítico, que precisa lidar com números, ver se todos estão no lugar correto, né, fazendo as tarefas corretas. Então, entender o perfil e as expectativas vai contar muito na performance deles. A pessoa errada no lugar errado, a performance naturalmente vai baixar, tá? Também para contratar as pessoas. Então, traga alguém com o perfil que você precisa, não somente técnico, mas principalmente que tenha fit cultural ali com a empresa, né? Que tenha o fit com o objetivo da empresa, com a visão da empresa, que tenha o fit ali dentro da cultura, do que vocês estão buscando. Então, não é só pegar o currículo pela parte técnica, né? Mas buscar esse outro fit também de soft skills,
Tem que ter, então, empatia para entender que cada um é diferente, cada um trabalha de um jeito, ninguém vai fazer exatamente igual eu faria, né? Mas as coisas vão. O jeito de fazer pode mudar se o resultado chegar, tá tudo certo, né? Precisa alinhar expectativas com as metas da empresa. Então, a expectativa da pessoa com a meta da empresa está fazendo sentido? Muitas vezes as pessoas têm expectativas que não vai se cumprir num curto prazo, ou que não está alinhado com o objetivo ali da área, e isso precisa ficar claro. Vai ser responsável agora por fazer avaliações e dar feedbacks, né? E para dar feedback precisa de técnica, precisa conhecer a ferramenta, né? Não é só chegar, sentar e falar aquilo que dá. Tem um roteiro, tem um checklist, tem técnicas para fazer feedback certo. Quando você é líder de líder, além de tudo isso, né? Então você só vai aumentando as habilidades que precisa. Você vai identificar talentos, identificar os potenciais, vai fazer aqui um gerenciamento de talentos, mentoria e coaching para desenvolver esse líder aqui. Vai criar um programa de liderança pensando em soft skills, em conhecimento do negócio, em skills técnicos. E as avaliações aqui de performance, elas têm que estar alinhadas não só a atingir números, mas com as competências das pessoas também, tá? Então, qual é a competência, Alan, que você precisa desenvolver para cumprir aquela meta? Qual é a competência que os meus liderados, meus subordinados diretos ali precisam desenvolver, técnica e soft, para atingir as metas, tá? Não é só o número pelo número, mas como está fazendo aquilo, como é que está desenvolvendo. Quando você vai lá para líder de função, né, um líder de uma vertical, já precisa alinhar os perfis com os objetivos da organização. Então, novamente, o fit aqui é muito importante, tá? Então, esses líderes aqui, eles vão representar a empresa, a cultura da empresa, vão ser modelo para os outros, né? Então, alinhar esses perfis, colocar uma pessoa desalinhada nessas funções de liderança aqui é muito perigoso, né? Porque vai estar passando uma mensagem errada e os colaboradores que estão abaixo vão modelar um exemplo que não representa os valores da empresa. Vão pensar em planejamento e sucessão. Ah, mas esses outros não precisam? Precisam também, mas principalmente conforme vai aumentando ali, né, a tua senioridade na escadinha de liderança, mas você precisa pensar em planejamento e sucessão. E não é só ter backup, né? Você precisa preparar essa pessoa para sentar nessa cadeira para você poder ir para a próxima cadeira. E criar um programa de liderança para toda a sua estrutura, tanto de técnica quanto de soft. Muito importante os líderes aqui. Muitos não separam o orçamento para investir em treinamento, investir em mentoria, investir em coaching. Então, esses líderes que são detentores de orçamento precisam separar para inovação, para treinamento, para celebrações, e muitas vezes isso aqui fica esquecido, que tem a ver com os próximos que a gente vai falar. Depois, a próxima ferramenta, que são metas, objetivos e PDI. Enquanto é líder de si, você tem que pensar nas suas metas pessoais, na sua performance pessoal, construir o seu PDI, ter disciplina para realizar, para estudar, para aprender, sempre na autoavaliação, buscando feedback. O líder de outros, ele vai definir as metas para o time, mas tem que ser meta smart. Não é só pegar a meta que vem lá do CEO e cascatear para todo mundo, até para o estagiário, coitado, que não sabe nem interpretar aquilo lá direito, tá? Então, tem que definir as metas conforme as suas áreas, as suas coordenações, né? Fazer o split ali das metas que façam sentido para cada um que está ali. Você vai co-construir o PDI do liderado. Ah, Paula, cada pessoa não é responsável pela sua carreira? É, mas o líder, ele tem um papel ali fundamental. Então, você vai ajudar a construir o PDI de todo mundo do time. Não só atingir as metas corporativas, mas sempre pensando no que precisa desenvolver daquela pessoa, quais são as competências que ela precisa para cumprir aquela meta. Se for um sucessor, se for um potencial, que comportamentos ele precisa desenvolver? Vai monitorar o progresso, vai ajustar as estratégias táticas ali de dia a dia para cumprir essas metas SMART, vai dar suporte para o time. Então, não é só fazer PDI, né, e falar, ah, Paulo, agora você é responsável pela sua carreira, vai lá e se vira. Não, eu preciso ir acompanhando, dando suporte, ver se a Paula está aprendendo, se ela precisa treinar, se ela precisa de mentoria, se ela precisa de coaching e assim por diante. Tem que comunicar a estratégia e se precisar repetir 200 vezes, né? Então que repita 200 vezes, porque isso tem que ficar muito claro.
e sempre alinhando, né, todas essas metas táticas ao propósito da diretoria, da empresa, da equipe, qual que é a missão daquela equipe, né? Então, se é uma equipe de finanças, ela tem uma missão ali de entregar um X resultado. Se é uma equipe de marketing, ela tem uma missão de ampliar a visibilidade da marca, do produto. Então, cada área, cada diretoria dentro da empresa precisa ter o seu alinhamento ali, o seu propósito enquanto área. Quando você vai lá para líder de líder, você precisa definir essas metas de desenvolvimento da liderança, a tua e dos outros líderes. Estratégias para atingir, então, as metas funcionais. Quem definiu a meta funcional? Esse cara aqui, o líder da função, né? O head da vertical, o head do negócio. E você precisa cumprir aquelas metas funcionais. Para cumprir aquelas metas funcionais, você tem que preparar os líderes que estão abaixo, os teus subordinados, para atingir essas metas funcionais. E bastante investimento ali para comunicar a estratégia. A estratégia, ela pode mudar no meio do caminho, o cliente pode pedir um escopo diferente. A estratégia do primeiro semestre não deu certo, então tem mudança para o segundo semestre. Então, investir bastante na comunicação aqui também e no desenvolvimento desses líderes que estão abaixo, tá? Quando vem aqui para líder de função, então você tem que entender as metas daquele negócio, daquela vertical, da tua função. Ter uma visão holística, né, da empresa e da atuação ali da tua função, da tua vertical, qual que é o impacto que ela tem em outras verticais, em outras funções. Então, se eu sou do marketing, qual que é o impacto da minha estratégia lá no financeiro? E vice-versa. Né? Eu preciso validar alguma coisa com o jurídico, com o RH, o meu projeto vai estar em expansão, vai começar um novo escopo daqui a um mês. Eu tenho que alinhar com o RH para contratação de pessoas, e enfim. Então, o planejamento aqui, ele é muito mais holístico dentro da empresa. Eu preciso de outras áreas trabalhando comigo. E aí, como é que teu líder vai fazer isso no dia a dia? E o líder de outros, como é que ele está fazendo ali a execução de toda essa estratégia? O líder de função também precisa de uma liderança transformacional, como um agente de mudanças. Ele vai pensar em inovação, vai pensar em melhoria contínua, vai estar de olho nos feedbacks recebidos, ver o que precisa, então, transformar, ajustar dentro da sua área, no seu produto, nas habilidades ali da equipe. Por isso que aqui ele precisa ter uma liderança transformacional. Tudo bem? Paula, aqui Oi, eu fiquei numa situação que eu tô entre o líder de líder e o líder funcional. Porque tá. alguma dessas lideranças transformacionais que você falou é responsabilidade minha de aplicar, porque eu tô na área de TI, né? Uhum. Eu olho para uma vertical aqui dentro da empresa, e aí eu sou responsável por essa transformação também, mas eu não sou da área, não sou o head da área, eu tô como um tech manager. Aí a gente precisa entender um pouquinho mais, Alan, onde que você vai entrar na liderança transformacional, daí a gente pode ver na mentoria, o que, né, que você precisa atuar como um agente de mudança. Porque o líder de outros e o líder de líder, e até o contribuidor individual, podem ser agentes de mudança, tá? Uhum. Então, precisa entender um pouco mais desse contexto, o que que é que você precisa transformar, em que amplitude. Quando o líder de função pensa aqui numa liderança transformacional, ele muda a vertical inteira. Isso. Não é só um projeto ou só um pedaço, uma parte. Então, putz, a gente está aqui com um produto X que não vende, está defasado, o concorrente está ganhando, então a gente precisa mudar todo o produto, por exemplo, tá? Se esse for o caso, precisa mudar todo o produto, todo o escopo, toda a estratégia, vem para cá. Se você precisa atuar como um agente de mudanças para implementar algo novo, algo que não está, um processo de governança que não está bem implementado, alguma visão que não está andando, então você pode ser um agente de transformação aqui no líder de líder. Entendi. Mas muitas Obrigado. vezes esses papéis se misturam. Quando os papéis vão se misturando, a gente tem que olhar se esse líder de líder já está quase preparado para vir aqui para um líder de função, tá? Pensa que a gente sempre tem que pensar um passo adiante da nossa carreira, né? Então, se eu sou líder de mim, eu já tenho que querer ser o líder dos outros. Se eu sou aqui um coordenador, eu já penso aqui em ser gerente. Se eu sou gerente, eu já quero ser um gerente sênior e assim vai indo. Quando a maioria das funções começam a se misturar, talvez essa pessoa esteja preparada, seja um potencial para ser lapidado, desenvolvido para assumir a próxima função. Aí a gente
vai entendendo se é esse o seu caso. O ser antes de ter, né? Isso mesmo, né? Ninguém vai querer pôr alguém, principalmente nos degraus mais altos, tá? Ah, eu vou promover o Alan e vou ensinar para ele tudo o que ele tem que fazer. Não, já tem que estar ali jogando, tá? Aí você oficializa o papel e dá mais coisa para a pessoa fazer, né? Quando a gente vai ali para comunicação, sempre, tá? Comunicação assertiva e clara para todos os níveis, sempre, em qualquer momento, em qualquer fase, é muito importante, né? Sendo líder, você é responsável por aquilo que comunica. Escutativa, participar dos treinamentos e desenvolvendo a comunicação, sempre buscando autoavaliação e feedback. O primeiro líder aqui, né? Coordenação ou gerente. Então, você tem que comunicar claramente as tarefas, as expectativas, as metas, as estratégias, as mudanças, o que foi acordado. Voltei do cliente, teve uma decisão X, onde é que vai ficar a documentação. Então, precisa garantir a comunicação síncrona e assíncrona, né? Então, a gente decidiu lá no almoço, né? Muitas vezes acontece, lá no happy hour a gente decidiu fazer alguma coisa. Beleza, então vai formalizar, né? Precisa garantir a comunicação. Caprichar em feedbacks construtivos. Então, feedback tem técnica. A gente também, enquanto líder, precisa treinar para ficar cada vez melhor em dar e receber feedbacks e construir um ambiente seguro para que as pessoas possam sugerir, opinar, palpitar, dizer que está descontente, dizer que não está funcionando, dizer que gostou, que não gostou. Aí o líder de líder, ele vai comunicar a estratégia para engajar e alinhar os outros líderes. Então pensa aqui, você recebe, né, uma meta e um pedaço é do meu subordinado 1, um pedaço é do subordinado 2, outro pedaço é do subordinado 3, então eu preciso garantir que os três estejam alinhados para cumprir a minha meta aqui, que é maior. Precisa de muita influência e persuasão, então a cadeia de comando e controle não funciona mais. Então, esse líder aqui, ele precisa reforçar os motivos, os porquês que a gente está fazendo aquilo, como a gente vai fazer aquilo, garantir o alinhamento entre os pares, então os pares subordinados, os pares dele, e também vai precisar fazer muita gestão de mudança. Porque, novamente, né, as coisas estão mudando numa velocidade muito rápida, muda escopo, muitas variáveis para lidar, muitos dados que a gente precisa analisar. Então, é natural que as coisas mudem toda hora, então precisa fazer essa gestão de mudanças de uma maneira legal. E o líder de função precisa comunicar as mudanças estratégicas de alto nível, influenciar a cultura organizacional e a cultura dos seus líderes, então tem que ser um papel relevante aqui, um modelo vivo da cultura, dos valores da empresa para os seus outros líderes, para que eles espelhem, né, os diretos aqui embaixo. Comunicar uma visão de longo prazo. Então, o que a gente vai fazer até dezembro? O que a gente vai fazer em 2025, 26? E precisa aqui de narrativas inspiradoras para poder justamente influenciar as pessoas. Muitas das mudanças aqui, das estratégias, elas são difíceis, às vezes não são populares, então precisa desenvolver muito bem essa comunicação para conseguir influenciar de uma maneira sempre mais positiva. Feedbacks, né? Então, novamente, o contribuidor individual vai fazer autoavaliação, receptividade e reflexão quando recebe os feedbacks, né? Então, não é isso, Juliane, não é isso, Alan, não, você não sabe, não, você não entendeu. Então, a resistência impede o seu autoconhecimento e o seu crescimento. Quando a gente vai ali para líder de outros, a gente começa a avaliar os outros, né? Então, antes eu estava avaliando a mim mesma, agora eu preciso avaliar outra pessoa. Então, o que precisa ser avaliado? Aquelas metas têm que estar claras, tanto as metas corporativas, numéricas, quantitativas, quanto as qualitativas e de habilidades também, para poder dar um feedback claro, específico, construtivo e não no achismo, e não sem preparo, não só baseado no que eu vi na última semana, no último mês, do período todo. Criar um ambiente de feedback aberto para receber, para dar para os pares, para os subordinados poderem dar feedback ali no dia a dia, sem receber julgamento, sem receber crítica. E o feedback encarado ali como uma oportunidade de crescimento. Quando
eu passo para líder de líder, meu foco é desenvolver os outros líderes, criar essa cultura de feedback, garantir essa cultura de feedback, que usem a mesma régua, que estejam avaliando com coerência, com o mesmo senso. O que eu sempre vejo nas empresas, e até falei isso com um líder. Ah, Paula, muitas vezes os meus pares estão avaliando os subordinados como alta performance porque eles estão com a agenda cheia e trabalham demais e tal, mas isso não é alta performance, né? E eu tenho que avaliar os meus subordinados com o que eles estão entregando mesmo, elevando produtividade e tal, mas de acordo com o papel, não é isso? É exatamente isso. Então, mudou a sua escada de liderança, mudou a sua faixa aqui no pipeline, o contexto de metas e de feedback, ele também aumenta em complexidade e em senioridade. Então, se aqui antes eu avaliava tarefa, cumprimento de tarefa, aqui eu tenho que avaliar muito a performance, as habilidades, o comportamento das pessoas, como é que ele está inspirando, como é que ele está delegando para que aqueles abaixo façam as entregas. Eu preciso treinar esses líderes, né, para que eles modelem um bom comportamento desejado. Já o líder da função, ele ajuda a moldar a cultura organizacional. Então, se ele fizer um feedback ruim, os de baixo vão tender a fazer um feedback ruim também, né? Se ele dá feedbacks traumáticos, os outros vão aprender com aquele modelo, né? Apesar de que hoje a gente tem muito material de consulta e para aprender, mas a gente tende a modelar a pessoa, né? O comportamento ali. É um espelhamento, então fica mais difícil se a gente tem exemplos ruins, e fica muito mais fácil quando a gente tem exemplos bons. Então, muita gente é traumatizada com feedback, acha que não funciona e etc., porque teve exemplos ruins anteriormente, né? Então, ele molda, sim, a cultura da sua função, da sua vertical, dos seus subordinados e assim por diante, em tudo, não só no feedback, né? Ele tem que integrar os feedbacks no planejamento estratégico. Então, se a sua equipe está pedindo alguma coisa, está reclamando, está demandando alguma coisa, como é que ele vai pôr isso no planejamento da função para o ano que vem, para o semestre que vem? Então, tem que estar atento também a essas demandas. Ah, meu time precisa de treinamento, então vou separar orçamento para treinamento. Ah, a gente precisa inovar aqui uma tecnologia, vou separar orçamento para aquela tecnologia, vou pesquisar para ver se dá para implementar ou não. Vai implementar políticas, garantir alinhamento aos objetivos estratégicos e iniciativas de melhorias baseadas em feedbacks. O feedback, junto ali com as metas e o reconhecimento, ele é fundamental, imprescindível para uma cultura de alta performance. Porque as pessoas que não se sentem reconhecidas, que não se sentem cuidadas, inspiradas, desenvolvidas, a performance vai cair. Elas vão procurar um outro ambiente em que essa alta performance seja reconhecida e apreciada. Aí a gente vai para a cultura de alto desempenho. O contribuidor individual ali vai precisar de muita automotivação, querer fazer, o querer ser melhor, o querer ir melhorando a cada dia. Metas pessoais têm que ser de alto desempenho e não só para cumprir o beabá, né? Muitos líderes pensam que a pessoa é um assistente, é um analista, então eu vou dar metas básicas. Não, a gente precisa dar algumas metas desafiadoras para elas ali, para já implementar essa cultura de alto desempenho. Ela vai precisar de disciplina e de novos hábitos, né? Então, se eu preciso entregar alguma coisa de maneira diferente, eu preciso ser treinada, eu preciso estudar, os hábitos no dia a dia vão mudar também. Quando você é líder de outros, você precisa inspirar e motivar, então tem que dar o exemplo do que é cultura de alto desempenho, tem que implementar rituais de gestão, tem que definir as expectativas claras, tem que criar esse ambiente competitivo saudável. Então, não é competir um com o outro, mas é o time todo competir contra um desafio, contra o concorrente, contra um outro produto que está defasado. Então, uma competitividade ali em grupo, em time. O trabalho em equipe aqui é muito importante. Os conhecimentos e saberes, eles têm que ser complementares. Então, elevar a performance e o conhecimento de todos. Favoritismo aqui acaba com cultura de alto desempenho. Falta de reconhecimento acaba com essa cultura também. Falta de feedback também. Então, o líder ele precisa inspirar, motivar e ser um exemplo dessa cultura. Aí precisa reconhecer, precisa recompensar. Nem todo reconhecimento precisa de dinheiro, de recompensa financeira.
né? Mas tem N mil maneiras que pode alinhar ali com o teu RH para fazer esse reconhecimento. Muitos querem uma obrigada, querem um abraço, querem ser reconhecidos ali na frente do time durante uma reunião, ficam contentes com um certificado, alguma coisa que mostre que todo aquele empenho está sendo valioso, está sendo recompensado. Tem que garantir a diversidade no time, diversidade de saberes, de conhecimentos, de experiências, de gerações, de vivências, porque só assim a criatividade e a inovação tem espaço para acontecer, tá? Quando você vai lá para líder de outros líderes, aí você tem que promover a colaboração entre as equipes para maximizar os resultados, tá? Eu já vi aqui disputa entre liderados, né? Então, esse problema é da sua área, não é da minha. Isso daí é de TI, não é de RH. Isso daí é do jurídico, não é de TI. Então, esse líder de líder tem que promover a colaboração entre todos os seus subordinados e muitas vezes com outras áreas também, né? Porque, enfim, todas são interdependentes. Essa falta de alinhamento e de camaradagem, como a gente fala lá na GPTW, né, que é contribuir um com o outro, joga a tua cultura de alto desempenho lá para baixo. E, de novo, as pessoas não querem trabalhar onde não tem essa cultura de feedback e de alto desempenho. Vai buscar, então, benchmarks de desempenho com outras áreas, com o mercado, tendências, promover a troca de melhores práticas entre esses líderes, os seus subordinados e líderes de outras áreas também. Putz, tem um gerente lá da outra área que está fazendo um trabalho muito bom. Por que a gente não modela? Por que a gente não copia? Por que a gente não se inspira? Então, promover troca de melhores práticas, tanto de gestão quanto de negócio mesmo. Criar programas de desenvolvimento que suportem essa alta performance. Então, se eu estou exigindo que o meu time tenha alta performance, eu preciso suportar. Eles precisam de mentoria, eles precisam de coaching, eles precisam de um sistema mais atualizado, que gere mais produtividade. O que eles estão precisando, né? Não basta só exigir que o seu time tenha uma alta performance e a tecnologia é antiquada, os computadores são ruins, os sistemas não conversam, não convergem, eu tenho que fazer trabalho manual repetitivo, gera retrabalho, e isso é inimigo número 1 de alto desempenho também. Quando você vai lá para líder de função, tem que pensar em longo prazo. Como é que eu vou garantir a alta performance agora, no ano que vem, no outro? Então, se eu sei que tem tecnologias que vão chegar, eu já preciso ir treinando as pessoas para a curva de aprendizado não cair. Se eu vou substituir tecnologias, sistemas, então também como é que eu vou manter esse alto desempenho com essa troca durante mudanças, né, bruscas? Como é que vai ser feita essa gestão de mudança para que o desempenho não caia durante alguma crise, por exemplo, né? Tem que alinhar sua função com os objetivos estratégicos, desenvolver e implementar as estratégias ali de dia a dia, operacionais, táticas, criar uma cultura de inovação e excelência, políticas de incentivo para alta performance. Então, muitas vezes o líder, lá o coordenador, o gerente, não tem autonomia, né, para criar um bônus, para criar uma remuneração variável, para pagar um almoço, para pagar um brinde. Então, esse líder de função aqui tem que pensar no orçamento que vai envolver a recompensa do alto desempenho. Revisão de processos, automatização, sempre de olho nas tendências de tecnologia, de sistemas, do concorrente, para ver se isso vai impactar, se tem alguma novidade que facilite esse alto desempenho da sua equipe, ou como é que isso vai ser impactado. Então, tem que estar sempre de olho nas tendências. E aí, o que você precisa para tudo isso? Como eu falei que o futuro não é mais como era antigamente, então as habilidades que a gente tinha até ontem podem não servir para aquilo que a gente precisa fazer hoje. Então, o nível de liderança está mais complexo, né? Muito mais exigido do líder hoje do que era antigamente. Então, para isso, você precisa de 5 pontos bem desenvolvidos que eu postei esses dias. Então, fazer uma excelente gestão de pessoas para conhecer quem está no seu time, conhecer os perfis, muito mais do que gerir o que eles estão fazendo, né? Mas ir orientando já no desenvolvimento deles desde o primeiro passo de liderança. Dedicar tempo para fazer bem feitinho os seus rituais de gestão, para ir desenvolvendo as pessoas no dia a dia. Assim você consegue sair do operacional e vai se dedicando cada vez mais ao seu próximo degrau de liderança e se dedicar à estratégia. Desenvolver inteligência emocional, né, para conseguir lidar com as constantes mudanças, de humor no time, do seu humor,
né? O humor do cliente, mudança de escopo, prazo apertado, conflitos de gerações, fazer conversas difíceis, às vezes tem feedback que não é fácil, você tem que fazer comunicação de uma decisão impopular. Então, precisa desenvolver bastante essa inteligência emocional e a social, né? Como lidar com os outros, vai fazer toda a diferença para você. A comunicação assertiva que a gente falou ali, então é muito mais do que só transmitir uma informação. O líder precisa saber comunicar com foco no engajamento, na inspiração, na alta performance, na motivação e principalmente precisa garantir que sempre esteja todo mundo na mesma página. Então a gente falou ali em cima sobre a importância da comunicação síncrona e assíncrona. Então precisa garantir que isso esteja bem feitinho. A falta de alinhamento, né? A comunicação ali, quando ela está truncada ou ela está com algum gargalo, também joga o desempenho do time lá para baixo. Gestão de carreiras, então tem novas formas de falar sobre carreira, tem novas opções, oportunidades de carreira. Eu já vi muito líder não querendo conversar assim sobre carreira com seus liderados, porque fala, ai, Paula, daí eu vou ter que falar de promoção ou de aumento. Então, falar sobre carreira não é só promoção e aumento, tem muitas opções hoje em dia para a gente falar de carreira. Olha quanta coisa que a gente falou até agora que precisa ser desenvolvido nos seus liderados, né? E em vocês também. Falar sobre carreira é muito mais amplo, e hoje tem carreiras múltiplas, é uma tendência de que as pessoas se certifiquem, se capacitem em outros conhecimentos que podem ser utilizados dentro da sua equipe ou dentro da sua empresa. Então, você precisa entender quais são esses novos formatos de carreira, quais são as ambições e expectativas do seu liderado, como é que você vai poder ajudá-lo a desenvolver tudo isso. Então, às vezes você tem alguém na tua equipe que o sonho dele é mudar de área e ir lá para a diretoria X. Beleza, você pode ir desenvolvendo isso, fazendo um plano de transição, vai desenvolvendo as competências que a pessoa precisa usar aqui, precisa usar lá, e ajuda o teu colaborador a fazer uma carreira bacana contigo e para a nova área que ele quer ir também. E sempre tem em mente o pipeline de liderança, né? Então, quando você deixa de ser um contribuidor individual, cada vez que você vai subindo mais ali no pipeline, é menos execução, menos gerenciamento de tarefas, menos controle e muito mais pensar em estratégia, pensar em desenvolver as pessoas, pensar em desenvolver o negócio, pensar em desenvolver produtos. Você tem que ir preparando o seu time abaixo, né, para parte da execução, mas que seja uma execução de alta performance. Então, se você aplicar as 5 ferramentas que eu dei ali em cima, direitinho conforme o pipeline de liderança, sempre focando em desenvolver o time, vai dar bom. A alta performance vai chegar, você pode ter certeza disso. E aí eu sempre pergunto, se tiver 10 concorrentes para a mesma oportunidade, né, para o seu próximo passo de carreira, você seria escolhido? Né, está pronto com essas habilidades aí para entender qual é o próximo passo que tem que dar? Muitas vezes a gente ambiciona o próximo cargo e fica triste quando alguém consegue, mas não olha que de repente você não estava totalmente preparado, né? Então precisa se preparar sim para ser o principal potencial ali para ser escolhido para nova posição. E aqui na WeLeaders, né, a gente quer preparar você, um líder do futuro, hoje. E aqui eu estou lançando, hoje para quem vai ver a gravação depois, o Power Mentoring para líderes, então ferramentas essenciais em tempo recorde. Então são mentorias mais curtas, além do programa de formação do líder do futuro, que dura 3 meses, mas você pode desenvolver algumas dessas habilidades num tempo mais curto, né? Então, te oferecendo 4 sessões quinzenais, online, no seu horário, pode fazer um mapeamento de perfil, opcional. Para quem está na comunidade, tem desconto de 10% usando aqui o cupom, e você pode escolher um desses temas que você precisa desenvolver, depois vai fazendo os outros temas, não tem problema, e além desses, tem uma infinidade de outros temas todos relacionados com gestão de pessoas, com liderança do futuro, com o futuro do trabalho. Então, se você não achou algum tema aqui, me pergunta se eu tenho, provavelmente eu vou ter, e a gente faz essa mentoria express, esse Power Mentoring, para que vocês consigam desenvolver algumas dessas competências, dessas habilidades, mais rápido para já colocar em ação e dar velocidade à tua performance, né? Dar velocidade aí para a tua carreira, ok? Aqui é o programa completo, né, do Líder do Futuro, que dura 3 meses. Então, também está aberto para quem quiser fazer a formação, que precisa desenvolver mais
competências e que tem disponibilidade de mais tempo, então uma formação bem completinha aqui. Deixo os meus contatos e também o QR Code para quem tiver interesse aí no meu livro, né? Na verdade, sou coautora de um capítulo, DNA de Liderança. Eu falo sobre liderança na era digital.